Bom dia, amiguinhos aí do Facebook, do YouTube. Eu me deparei com um coleguinha meu, uma pessoa muito especial, considero até um filho na fé e uma pessoa muito querida. Chegou para mim essa semana e perguntou: Magno, em relação ao meu tio que morreu, que se suicidou, ele também estava brigado com o pai, tinha discutido com o pai dele, estava de mal, e alguns episódios não muito bons aconteceram nessa semana na vida dele, e ele estava um pouco desgostoso com a vida. Ele chegou para mim meio triste. O tio dele morreu há mais ou menos um mês atrás, se suicidando, e ele chegou para mim e perguntou: por que Deus, pela sua onisciência, sabiciência, sabendo das coisas que virão do futuro, permitiu que o meu tio nascesse, vivesse, sabendo que ele ia se matar tal dia, permitiu que ele viesse à Terra? Como é que Deus permite? Por que Deus deixa isso acontecer? Me responda, Mário. A primeira resposta que eu dei para ele foi em relação à resposta que Albert Einstein deu quando era ainda um jovem, uma criança, se eu não me engano, criança para pré-adolescência, para o seu professor, quando perguntaram sobre a existência do mal, a existência de Deus. E Albert Einstein ele respondeu, ele disse: na verdade, as trevas não existem. O que existe é a ausência de luz. As trevas são inexistentes. Ela só existe se há ausência de luz. Jesus é a luz que veio à terra, que veio ao mundo para iluminar, para representar Deus aqui na terra, sendo Ele Deus. Então, nada mais é que a assolação, a assombração sobre essa terra é a ausência de Deus. A depressão, síndrome do pânico, o grande mal da humanidade, a ansiedade, nada mais é do que a ausência de Deus. A sede no espírito das pessoas pela eternidade. Isso já está inculto, já está incutido, já está inserido no espírito do homem. O desejo pela eternidade. Só que nem todos os caminhos levam à verdade, nem todos os caminhos levam a Deus, como muitas pessoas pensam e pregam isso. Pois bem, se eu não me engano, foi a filha de Billy Graham, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, nos Estados Unidos, acho que foi nos Estados Unidos, quando perguntaram e disseram assim: por que Deus permite isso acontecer nos colégios? Um maluco lá entrou e proferiu vários tiros de metralhadora e matou várias criancinhas. Eu me lembro desse um fato bem distante, mas eu me lembro. E questionaram Deus, como Deus permite isso acontecer? Cadê Deus? Onde está Deus? E se eu não me engano, foi a filha de Billy Graham, ela respondeu: vocês são culpados por tudo isso, porque vocês tiraram Deus das escolas. Vocês não permitem mais que a Bíblia seja ensinada e lida nas escolas. A palavra de Deus foi arrancada das escolas. E vocês querem, arrancando Deus, vocês querem agora uma resposta de Deus? A terceira coisa que eu falei para esse jovem, que eu me lembrei na hora e proferi para ele, foi em relação a uma vez que eu li um livro de John Piper, que é um dos maiores teólogos do nosso tempo, a qual ele falando sobre os incrédulos, os ateus. E eu achei uma palavra inteligentíssima e muito poderosa. Ele diz que uma pessoa, ela vê um tornado e aquele tornado destrói uma cidade, mata pessoas. Quando um ateu olha para aquilo, ele diz: realmente Deus não existe. Ou então ele diz: se Deus existe, ele é mau. Nós sabemos que o ateu não crê em Deus, crê na natureza, crê no cosmos, crê no poder, mas não crê em Deus. Mas algumas pessoas olham para aquilo e julgam Deus, condenam Deus, e falam: que Deus mau, que Deus truculento, como é que ele cria um negócio desse? Uma pessoa que tem fé em Deus, que acredita em Deus, uma pessoa que
realmente confia no Senhor, olha só a questão da visão, do poder de decisão no que vai crer e como vai crer. Na mesma situação, na mesma circunstância, a pessoa que crê em Deus, ela olha para aquilo e fala: meu Deus, que coisa poderosa, que coisa linda, que poder extraordinário, só Deus para poder fazer, para poder criar algo tão poderoso como um tornado, como uma tempestade. Você entendeu a forma de entendimento numa mesma situação? É a mesma coisa você olhar para um copo que tem água pela metade e perguntar para uma pessoa pessimista, negativa: esse copo, como ele está cheio? Ela vai responder: esse copo está meio vazio, está quase vazio. Uma pessoa positiva vai responder: esse copo está quase cheio, ou está praticamente cheio. Então, a forma de como você vai enxergar a vida, vai enxergar circunstâncias, vai determinar a sua fé, vai determinar o seu sucesso, vai determinar a sua felicidade. Você não é vítima da sociedade ou vítima das circunstâncias, você é vítima de você mesmo, de como você vai reagir perante as situações. E como você vai reagir perante as situações é o que vai determinar a sua vida eterna e o seu sucesso, a sua felicidade aqui na Terra. Eu olhei para aquele jovem e eu falei para ele: olha, você sabia que o seu tio, um irmão, um homem de Deus, teve um sonho com ele morrendo, e uma semana antes ele foi até seu tio e pregou a palavra para ele, falou de Jesus para ele, disse que Jesus o amava, que Jesus tinha um plano na vida dele, que Deus queria salvar a alma dele. Pois bem, Deus deu um sonho a um homem, e esse homem proferiu a palavra de Deus para ele. E ele ouviu? Não, ele não ouviu. Várias pessoas eu soube que pregaram a palavra de Deus, que falaram do amor de Jesus para ele. Ele ouviu? Não, pelo contrário, ele desmerecia, ele desvalorizava, ele zombava da palavra de Deus, do amor de Deus. Então, o que nós entendemos, o que nós compreendemos com tudo isso? Vamos chegar aqui a um denominador comum, vamos chegar aqui a uma resposta definitiva em relação a esse pensamento que eu estou querendo expor para vocês. Ele teve a oportunidade. Na verdade, Deus é bom, Deus ele é maravilhoso. Quando nós estamos vindo à Terra, ele não fica com carimbo dizendo: esse é infeliz, esse é feliz, esse é depressivo, esse é feliz, esse é rico, esse é pobre, nada disso. Na verdade, todos nós nascemos para sermos felizes, para termos sucesso, para progredir na vida, para crescer, para amadurecer, para sermos transformados. Deus tem um plano bom para nós. E o diabo também tem um plano mau para nós. É isso que eu entendo. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Deus tem um plano poderoso, extraordinário, de bênção, de felicidade, de prosperidade, de família. Nossa, é coisa linda que Deus tem para você. Mas o diabo também tem um plano desgraçado para a sua vida. Quem vai decidir não vai ser Deus nem o diabo, nem as pessoas. A decisão vai ser nossa. E nós só conseguimos enxergar Deus, ou ouvir a sua voz, ou entrar no seu propósito, quando nós temos humildade no coração. Jesus disse a Zaqueu: Zaqueu, desça da árvore para que eu possa falar contigo, para que eu possa repousar na sua casa. Zaqueu desceu da árvore. Às vezes nós temos que descer, irmão, da árvore. Qual é a árvore que você se encontra? A árvore do vício, a árvore da soberba, do orgulho, de confiar na sua própria intelectualidade, na sua força do seu braço, nas suas riquezas, de confiar nas suas amizades. Todos nós queremos colocar
deuses dentro de nós. Todos nós temos portos seguros, ilhas seguras, e colocamos na frente de Deus. Na verdade, às vezes não confiamos em Deus. Confiamos em coisas, confiamos na parte financeira, confiamos em alguém, mas a nossa confiança plena tem que estar no Senhor. Nós temos que descansar verdadeiramente em Deus. E pode ter certeza, se você ama a Deus, se você crê em Deus, se você confia em Deus, Deus ele vai esticar você como um elástico. Ele vai de alguma forma fazer com que essa ilha se estremeça, que crie um terremoto, para que você possa ser esticado por Ele, para que a sua fé possa ser esticada, para que a sua perspectiva, para que a sua potencialidade, as suas qualidades a qual Deus te deu, dons que Deus te entregou, sejam executados, exercidos nessa terra. Então, amado, Deus nos dá a oportunidade de sermos felizes e termos uma vida abençoada. Não é difícil, não é fácil, mas também não é impossível. Basta nós descansarmos em Deus e termos um coração grato e humilde diante do Senhor. E Ele dá graça aos humildes. Pode ter certeza que Deus vai revelar o propósito e a vontade dEle na sua vida. Deus te abençoe e fica na paz do Senhor.